Essa aqui também é uma atualização de uma coisa que a gente já falou. MST desocupa uma das 5 fazendas invadidas essa semana na Bahia. Em outras 4, a invasão continua. Não vou comentar ainda sobre a palavra invasão aqui. Vocês sabem muito bem que o termo correto é ocupação e eu já vou explicar o porquê. Em Itaberaba, na Chapada Diamantina e 3 no extremo sul baiano, que pertenciam à empresa Suzano, Jornal Nacional. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra desocupou nesta sexta-feira uma fazenda invadida essa semana na Bahia. A invasão continua em outras 4. Ocupação, tá? São ocupações. Na fazenda em Jacobina, no norte baiano, integrantes do MST já tinham começado a construir barracos ao lado da sede, quando produtores rurais da região seguiram em carreata até a propriedade. O clima ficou tenso, o comando da PM da região reforçou o policiamento. Estamos aqui para evitar confrontos e preservar vidas, afirmou o tenente-coronel Reinaldo Fernandes. Logo depois, os integrantes do MST saíram da fazenda. Em outras 4, a invasão continua, a ocupação continua. Em Itaberaba, na Chapada Diamantina e 3 no extremo sul baiano, que pertence à empresa Suzano. Falando de ocupação e invasão, novamente, usando a analogia que uma trabalhadora fez pro Leonardo Péricles. Se um copo estiver cheio de água e enfiar minha mão dentro, eu estou invadindo o copo. Se um copo estiver vazio e enfiar minha mão dentro, eu estou ocupando o copo. Essas terras são improdutivas. E eu fiquei chocado que quando eu vi essa postagem no Instagram, foi o primeiro lugar que eu vi, o primeiro comentário mais votado era assim: se eles tivessem que trabalhar nessa terra, ninguém invadia kkkkkk. Tinha 2.000 likes. Irmão, você acha que os caras estão ocupando essa terra pra fazer o quê? Sarau? Também, né? Mas não só. Eles estão ocupando essa terra pra trabalhar, caralho. São trabalhadores que querem trabalhar na terra e não tem terra pra trabalhar. Você conseguiu errar em cheio, sabe? Foi erro crítico. Você acha que os caras estão ocupando pra jogar truco? É. O MST da Bahia reivindica o cumprimento da parte de um acordo firmado em 2011 com a Suzano para que a empresa ceda terras para o assentamento de 400 famílias. Na terça-feira, a Justiça já determinou a reintegração de posse da fazenda de Mucuri. O MST disse que não foi notificado. A Suzano aguarda a decisão da Justiça sobre outras 2 fazendas invadidas. As propriedades são de cultivo de eucalipto, usado na produção de papel, celulose, móveis e outros setores, como o da construção civil. A Bahia é o 4º estado brasileiro produtor de eucalipto, e no estado a indústria do eucalipto gera renda direta e indiretamente para mais de 200 mil pessoas. Em entrevista à Globo News, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, que é um personagem que já apareceu aqui algumas vezes, lembrou que a invasão da propriedade privada é crime. A gente fez uma live só sobre esse cara, tá? Tá aqui no canal, inclusive. Tem que deixar claro que não pode haver negociação com o movimento enquanto essas áreas estiverem invadidas, e as áreas que já estão com reintegração de posse expedida pela Justiça. O governo do estado da Bahia tem a obrigação legal de cumprir reintegração de posse e cumprir o que está na lei. A nossa Constituição prevê o direito de propriedade e ele tem que ser defendido principalmente em áreas produtivas, como são o caso dessas áreas de Suzano. Eu quero continuar a falar sobre isso aqui, ó. Deixa eu pegar outras notícias. Ó só. Brasil de Fato. Ao som de hino nacional, fazendeiros destroem barracos de ocupação do MST em Jacobina. O episódio aconteceu na Fazenda Limoeiro, ocupada no último 27 de fevereiro por cerca de 150 famílias. Gabriela Moncal, no Brasil de Fato. Com um caminhão ao som do hino nacional, fazendeiros fizeram um ato contra com um comboio de veículos na tarde dessa sexta-feira, até a Fazenda Limoeiro, em Jacobina. A área estava ocupada por cerca de 150 famílias do MST desde o último 27 de fevereiro. Barracos foram desmanchados e colchões incendiados. Sob tensão, as famílias do Sem Terra saíram do local, foram para outro acampamento a alguns quilômetros dali, já existente desde 2008, onde há o projeto de uma barragem do governo do estado. Aqui, ó. A Fazenda Limoeiro tem 1,7 mil hectares e, segundo o movimento, está improdutiva há 15 anos. Abre aspas. As famílias estavam dando vida à fazenda. Reafirma, uma fazenda abandonada. Não cumpre com função social. Não tem curral, não tem casa, não tem pasto, não tem gado, não tem energia, não tem ninguém trabalhando nela. Aquela área precisa virar um assentamento de reforma agrária. O MST vai sentar e avaliar, porque do jeito que ficou, não vamos permitir ficar. Quem está governando o Brasil é a democracia e nós não vamos dar um passo atrás. Vamos resistir, dialogar com as famílias e retomar essa área. Vamos lá. Gente, o Pedro Lupion lá, que é o cara que a gente já tinha falado, falou sobre o direito à propriedade privada. Mesmo na Constituição brasileira, que é uma Constituição burguesa, o direito à propriedade não é absoluto, tá? A nossa Constituição prevê função social da terra, ou seja, terra improdutiva deve ser distribuída para cumprir uma função social. Propriedade privada dos meios de produção é o que nós, comunistas, no fundo, na raiz da situação, combatemos, tá? Caso vocês não saibam, nós, comunistas, somos contra a propriedade privada dos meios de produção e nós queremos uma sociedade na qual a propriedade privada seja superada. Então, caso vocês não saibam disso, este é o objetivo dos comunistas. Quando falam assim, este comunista está querendo mexer na propriedade privada alheia dos meios de produção? Exatamente, Sherlock Holmes.
Nós estamos querendo, sim, mexer na propriedade privada alheia. Dos meios de produção. Porque nós queremos superar a propriedade privada. Dos meios de produção. Tá bom? Então tá bom. Isso é explícito, nós não escondemos isso de ninguém. Certo? Agora, quem usa essa retórica de propriedade privada Dos meios de produção. como algo que deve ser defendido. Porque, por exemplo, e o cara que trabalhou não sei quantos anos e comprou a terra dele, ele não tem o direito de usufruir da terra como ele bem entender? Primeiro que isso é uma fanfic, né? Nós sabemos que as pessoas que são donas de latifúndios do Brasil são, historicamente, pessoas vinculadas à escravidão brasileira. Então essa coisa do cara que trabalhou tanto e suou a camisa para comprar, isso não é verdade, tá? Mas mesmo que fosse, deixa eu fazer um paralelo para que vocês entendam qual que é o problema. Imagina o seguinte, gente. Você está lá no século XIX e você está trabalhando como um profissional liberal no século XIX. Só que aí você está se aproximando da terceira idade. E aí você vai fazer algo que era muito comum nas cidades. Você vai comprar um escravo. Para quê? Para que você tenha uma espécie de aposentadoria. Você está velho e não pode mais trabalhar, logo o escravo trabalha para você. Então você junta o seu dinheiro como profissional liberal e compra um escravo de ganho. Ora, imagina se a pessoa virasse para você e falasse assim: eu tenho direito sobre esse escravo, porque eu trabalhei a minha vida inteira para usar o dinheiro para comprá-lo. Este escravo, que é a minha propriedade privada, é meu por direito porque eu trabalhei duramente para consegui-lo. O meu ponto aqui é dizer que você trabalhou para adquirir a propriedade privada, logo isso é justificado, não encerra o debate. Dizer que você trabalhou para adquirir a propriedade privada não faz com que essa propriedade privada não tenha consequências. E esse que é o problema. A propriedade privada dos meios de produção não é que ela é ética ou antiética. Ela tem consequências. E nós estamos testemunhando com essa notícia aqui de uma propriedade privada improdutiva sendo ocupada por trabalhadores. E esses trabalhadores sendo removidos como a evidência de uma consequência do regime de propriedade privada. Não é um juízo, é uma análise. Correto? E aí eu queria terminar com uma notícia aqui em off. Folha de São Paulo, Kátia Seabra. Invasão do MST foi caso isolado e governo vai proteger a propriedade privada, diz ministro. A gente já falou dele hoje. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirma que a invasão do MST, não sei se ele usou essa palavra, nas fazendas de Suzano Celulose, no sul da Bahia, foi um caso isolado. Ele diz ainda que o governo Lula vai proteger a propriedade privada, abre aspas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário vai atuar conforme a Constituição, proteger a propriedade privada e exigir o cumprimento da função social da propriedade, fecha aspas, afirmou em entrevista à Folha, abre aspas. Caso ela não cumpra a função social da propriedade, ela será desapropriada para fins de reforma agrária, fecha aspas. Teixeira diz também que não esperava essa atitude do movimento, abre aspas. A mim agora cabe ajudar na superação desse conflito e cabe também estabelecer mecanismos preventivos de novos conflitos, fecha aspas. Gente, vamos lá. Nossa Constituição prevê função social da terra. Só que por que a gente vê episódios como esse aqui que a gente falou do Brasil de Fato, de terra improdutiva há 15 anos e com reintegração de posse mesmo quando essa terra é ocupada, para fazer a sua função? Porque lembrando que o MST não é um movimento revolucionário. O MST é um movimento que tenta fazer cumprir a lei. É porque essas relações entre latifundiários e trabalhadores não é isonômica. Não existe um equilíbrio de poder entre essas duas partes. Então a questão é, você dizer que nós não precisamos de uma ruptura institucional para que a terra seja distribuída, que nós precisamos fazer valer a lei, e que, não, agora que nós estamos no governo Lula, é só fazer valer a Constituição que as coisas se resolvem. O MST não precisa ocupar. A gente só precisa ter um governo que faça a lei valer. Gente, isso tem nome: idealismo. A Constituição não é como uma linha de código de programação que você escreve e clica Enter para ela ser executada. Na nossa Constituição está escrito que todo mundo tem direito à moradia. Isso é verdade? Não. Na Constituição está escrito que todo mundo tem direito à vida. Isso é verdade? Não. Isso é juspositivismo. Só porque algo existe na nossa Constituição não quer dizer que ela é materialmente aplicável. E na nossa Constituição, a função social da terra entra em conflito com o poder material da nossa burguesia latifundiária. Porque, novamente, entre trabalhadores e burgueses latifundiários não há isonomia. Não há igualdade de poder e barganha. Então, esse tipo de ação do MST, de ocupar as terras, é necessário. Necessário.
Porque se você coçar o seu queixo e pensar por que, que a lei não está sendo aplicada, ora, ela não está sendo aplicada por conta dos interesses de classes, certo?